paz do Senhor, amados irmãos. Eu sou Elidiane Grace, evangelista aqui na Igreja Sede. Estou muito feliz com o Senhor pela oportunidade que Ele mais uma vez me concede de estarmos juntos, crescendo e aprendendo um pouco mais de Sua palavra. Quero agradecer também a minha pastora presidente, a pastora Loide, e o meu pastor Gedeon Júnior, pela oportunidade, pela confiança que depositaram em mim. Irmãos, nós estamos em uma semana especialíssima, a semana que antecede ao Dia dos Pais, né? Com estudos especiais e direcionados a estes homens tão importantes. Eu quero agradecer ao Senhor, né? Porque tenho aprendido muito com esses estudos. Na segunda-feira aprendemos através da vida e da história de Jairo. Na terça, nós ouvimos o Senhor falar conosco através do testemunho de José, o homem a quem Deus escolheu para ser pai de Jesus aqui na terra, né? Ontem nós aprendemos através da vida do patriarca Abraão, e hoje eu quero compartilhar com os irmãos alguns ensinamentos que o Senhor nos dá através da vida de um homem muito notório que está lá no livro de Esté. Eu quero compartilhar com os irmãos sobre Mardoqueu. Em algumas traduções nós vamos ver, né, o nome Mordecai. Ambos se referem à mesma pessoa. Eu vou usar sempre Mardoqueu porque acho um pouco mais fácil. Então, nós aprendemos que Mardoqueu, lá no capítulo 2, nós vemos que ele é um homem nascido, né, na cidade de Suzã, na fortaleza de Suzã. E a Bíblia nos conta que ele é filho de um homem chamado Jairo. Se nós formos observar, essas informações estão no capítulo 2, do versículo do 5 e 6, né? Ele era filho de Jair, ele era da fortaleza de Suzã, né? E ele também era primo de Esté. A Bíblia fala que Esté era uma jovem muito formosa, isso lá no versículo 7 do capítulo 2, Esté era muito formosa. Só que Esté fica órfã, os seus pais morrem. E naquele momento, no versículo 7, nós vemos um dos primeiros atributos de Mardoqueu, né? Um dos seus primeiros pontos fortes, digamos assim. A Bíblia conta que ele, com muita compaixão, com muita atenção, ele supre a necessidade de Esté. Esté era órfã, seus pais tinham morrido, e ele toma Esté não como sua esposa, mas como sua filha. Ele assume o papel de pai. E não só o título de pai de Esté, mas toda a responsabilidade inerente a um pai. E naquele momento, ele se torna pai adotivo de Esté. Ele escolhe amar Esté. Ele escolhe cuidar, instruir e se dedicar como pai àquela jovem. E nós sabemos que hoje em dia, na nossa sociedade, é muito comum falarmos de muitos tipos de família, né? De muitos tipos de filiação, de filhos. E o filho adotivo é um deles. Nós temos os filhos biológicos, que são nascidos, né, do pai e da mãe, e nós os amamos incondicionalmente. Mas também temos os filhos adotivos, que de forma linda, o amor, esse filho, ele é gerado no coração. Alguém escolhe amar alguém como filho. Alguém escolhe se doar sem reservas a esse filho. E foi isso que Mordecai, ou Mardoqueu, fez com Esté. E nós também temos isso hoje em dia. As pessoas são escolhidas. Nós somos filhos adotivos de Deus. Deus nos ama incondicionalmente. Ele escolheu, ele decidiu nos amar. E naquele momento, com muita atenção e compaixão, Mardoqueu decide amar Esté, né? E quando nós vamos conhecer alguns pontos fortes na vida deste homem, nós vamos saber que, além de atencioso e cheio de compaixão, ele também, como pai de Esté, ele é um homem que aproveita muito bem as oportunidades. Quando a rainha Vasti é deposta destituída de toda a sua glória como rainha pelo rei Assuero,
e começam então a buscar uma nova rainha. Ele instrui Esté, né? Lá no versículo 10 do capítulo 2, Esté é vista e ela é escolhida para se apresentar diante dos homens do rei, para ser uma das candidatas à rainha, e ele a instrui, e ele fala para ela, olha, não fale a sua origem e de onde você vem. Porque nós sabemos que os antecedentes de Mordecai e de Mardoqueu tinham sido levados para Suzã como cativos, né? O rei Nabucodonosor tinha trazido eles como cativos para a Babilônia. E aí o que acontece? Então, como um povo cativo, eles não tinham muito eles não eram bem vistos e eles também não tinham lá muitos direitos. E talvez, se naquele momento, naquela seleção, aqueles homens soubessem da origem de Esté, isso poderia prejudicá-la. Mardoqueu não a instruiu, irmãos, que ela omitisse essa informação por covardia, até porque todo mundo conhecia Mardoqueu e sabia que ele era judeu. Ele se posicionava muito bem a respeito disso e nós vamos ver um pouquinho mais na frente. Mas naquele momento, eu vejo isso como a estratégia do Senhor para livrar o seu povo, e nós vamos entender um pouco mais à frente. Nós conhecemos a história e sabemos, mas naquele momento, por uma estratégia para que aquela oportunidade fosse melhor aproveitada, ele instruiu que ela se calasse e que ela omitisse as suas origens. E ela, como uma filha obediente, ouviu a voz do seu pai e omitiu essa informação. A Bíblia nos fala que ele também era um homem muito cuidadoso. Ele cuidava muito bem de Esté e, como um pai, assim como os pais que temos, ele se preocupava com o bem-estar da sua filha. Ele queria saber se ela estava bem, se ela era bem cuidada. E quando Esté foi escolhida para ser preparada para talvez ocupar a vaga de rainha, ela foi levada a uma casa específica, né, que era conhecida como a Casa das Mulheres, para lá então receber todas as instruções necessárias e ser preparada da melhor forma para se apresentar ao rei. Ela ainda não era rainha. E a Bíblia conta lá no versículo 11 do capítulo 2 que todos os dias Mardoqueu ia até a porta dessa casa, né, para buscar informações de Esté. Ele queria saber como ela estava, se ela estava bem, se era bem tratada, se corria tudo bem, porque ela se preocupava, né? Os pais, eles têm sim esse sentimento de cuidado e de zelo para com os seus filhos. Nós que somos pais, nós queremos o melhor para os nossos filhos. Só que nem sempre o nosso melhor é o melhor de Deus. Por isso que temos que buscar sabedoria e entendimento no Pai soberano, né? No nosso Pai, no nosso Deus, no nosso Criador. Porque os planos de Deus são muito melhores que os nossos. E o Senhor é muito mais cuidadoso. Então, nós que amamos e cuidamos e zelamos dos nossos filhos, precisamos buscar em Deus qual é o melhor. Qual é o melhor para os nossos filhos? Porque nem sempre, como eu já disse, o nosso melhor é o melhor de Deus. E entre o nosso melhor e o melhor de Deus, ficamos com o melhor de Deus. E a Bíblia fala que ele era muito cuidadoso. Ele buscava notícias diariamente de Esté lá na porta da casa das mulheres. Então nós já vimos 3 atributos, né, de Mardoqueu, atributos inerentes à função de um pai. Primeiro atributo, Mardoqueu tinha amor e compaixão. Ele amou Esté como sua filha. A Bíblia fala que ele aproveitava muito bem as oportunidades e era um ótimo estrategista quando ele pediu que ela omitisse as suas origens, né? A Bíblia também diz que ele era cuidadoso, né? Como acabamos de ver. Ele ia diariamente buscar notícias de como a sua filha estava. Um quarto atributo inerente a um pai é a lealdade. Ele era leal. Nós vemos lá no capítulo 2, do versículo 21 ao 23, que Mardoqueu, certa vez, estava à porta do rei, como era de costume, e ali ele descobre um complô.
estavam arquitetando contra o rei. 2 dos seus eunucos, aqueles homens que eram responsáveis pela segurança, pela guarda do rei, tinham se irritado por algum motivo e ali planejavam colocar as mãos no rei, matá-lo. E a Bíblia nos conta, lá no capítulo 2, do versículo 21 ao 23, que o rei teve a sua vida poupada pela lealdade de Mardoqueu. Ele soube do que ia acontecer e não se calou. Ele procurou Esté, que neste momento já era rainha, o rei já tinha se agradado dela e ela já era oficialmente rainha. E a Bíblia conta que ele falou tudo o que tinha visto, ela procurou o rei e contou aquilo que tinha ouvido em nome de Mardoqueu. E o rei apurou toda a situação e viu que realmente eles buscavam matar e aqueles homens foram enforcados. Então, naquele momento, por parte de Deus, houve para o rei Assuero um livramento através da atitude, da lealdade daquele homem. Então, naquele momento, ele mostrou para sua filha a importância de ser leal. Ele mostrou a Esté que ele era um homem leal e que isso era importante. Aprendeu naquele momento, através da vida do seu pai, a importância da lealdade. Quinto atributo, que é muito importante para nós que somos pais, nos dias de hoje principalmente, que é a coragem. Um pai, ele precisa ser corajoso. Um pai, ele precisa ter a coragem dentro do seu ser. E não somente ter dentro, mas transparecer isso para os seus filhos. Mardoqueu, ele era extremamente corajoso. Aqui nós vamos falar um pouco sobre um outro personagem não tão bem visto como Mardoqueu, que é Amã. A Bíblia fala que Amã era o segundo do rei Assuero. Ele era um dos príncipes, mas diante do rei foi exaltado, o Senhor deu a ele a posição, o Senhor não, o rei, perdão, deu a ele a posição de segundo no reino. E a Bíblia fala que aonde esse homem passava, as pessoas se curvavam. Onde Amã pisava, as pessoas se curvavam. Mas Mardoqueu não se curvava, porque ele entendia que só a Deus deveria se curvar. Então, Amã passava e ele não se curvava. E as pessoas em redor começaram a comentar e até mesmo perguntar para ele por que ele não se curvava. E isso chegou aos ouvidos de Amã, e Amã então percebeu que ele passava e Mardoqueu não se curvava. E isso fez com que o coração de Amã se enchesse de ódio contra Mardoqueu. Nós vamos ver isso lá no capítulo 3, dos versículos de 1 a 6. E ele não se curvava, ele era corajoso em seus posicionamentos. Ele sabia que a adoração era devida somente a Deus. Ele sabia que o louvor era somente a Deus e que só diante de Deus ele poderia se curvar. Então não importa o que as outras pessoas falavam, não importa o que as outras pessoas se as outras pessoas se curvavam ou não, ele não se curvava. Então ele era corajoso. Ele era corajoso em suas convicções, em seus posicionamentos. E hoje, mais do que nunca, nós como pais, precisamos ser corajosos. Coragem para dizer não, coragem para ensinar e exemplificar para os nossos filhos que nós não somos daqui, não pertencemos a este mundo, que nós estamos aqui por um período determinado e com uma missão específica, que é cumprir a vontade de Deus e levar o Evangelho. Nós temos que ter coragem para sermos diferentes no nosso trabalho. Os pais precisam ter coragem para mostrar aos filhos que nós somos um povo lavado, remido e que somos forasteiros neste mundo. Então precisamos ter coragem. Não é fácil. Quem é pai sabe que não é fácil dizer não para um filho. Quem é pai sabe que não é fácil privar os filhos de algumas companhias e de atitudes que nós sabemos que não edificam e que não agradam a Deus. Mas é preciso ter coragem e um posicionamento firme e não se curvar diante das seduções do mundo.
ser corajoso para ser fiel, ser corajoso e ser leal, ser corajoso e ser verdadeiro. Irmãos, a coragem é sim um atributo importantíssimo nos dias de hoje. Precisamos ser firmes. O pai precisa ser firme. Ele precisa ter o conhecimento e a convicção de que a sua postura corajosa e firme diante das situações é o que vai formar o caráter dos seus filhos. Então, Mardoqueu tinha essa convicção e ele não se curvava. E a Bíblia diz que Amã o odiou por isso. E ele odiou tanto Mardoqueu por não se curvar, que ele perseguiu não só Mardoqueu, mas todo o povo judeu. A Bíblia fala que ele se levanta e que ele faz a cabeça do rei contra o povo. Ele diz para o rei que tem notícia de um povo que não segue as leis do rei, que tem notícia de um povo que não acata a vontade do rei. E ali ele faz a cabeça do rei para exterminar o povo judeu. E aí a Bíblia nos conta que Deus entrega na mão de Amã o seu anel e fala para ele, assim como eu entrego o meu anel a ti, eu entrego esse povo, faça como melhor parecer. E naquele momento, aquele homem de coração perverso, por odiar Mardoqueu, ele faz um edito real e envia a todas as cidades, a todos os lugares onde o rei Assuero tinha poder, dizendo que onde houvesse um judeu, as pessoas poderiam destruir aquele povo, né? E que o povo não tinha nem sequer direito à defesa. E aí ele assina esse decreto, ele marca o dia da matança, ele assina o decreto e ele envia para todas as cidades. A Bíblia fala, irmãos, que lá no capítulo 4, no versículo 1 e 2, quando Mardoqueu sabe da notícia, a Bíblia diz que ele se humilha, ele rasga suas vestes, ele se veste de pano de saco e se cobre de cinzas. E naquele momento, ele começa a clamar e a lamentar no meio do povo, no meio da cidade, e ele se posiciona à porta do rei. Ele não poderia entrar, porque não poderia entrar ninguém vestido de panos de saco, mas ele se posiciona ali. Naquele momento, ele se tornou um exemplo para todo o povo. O povo viu em Mardoqueu um exemplo de humilhação diante de Deus, um exemplo de atitude de humildade diante de Deus. Ele se humilha e ele clama por socorro ao Senhor. E o povo todo viu isso e, quando soube, clamou e se humilhou junto. Todo o povo também se vestiu de pano de saco e cinza, mediante a atitude daquele homem. Ele não era só corajoso, mas ele também era um servo humilde. Ele sabia em quem ele cria e ele se humilhou debaixo da potente mão do Senhor. E assim nós, pais, precisamos fazer. Sim, irmãos, os nossos filhos precisam ver em nós o exemplo. Sabe, existe um ditado antigo que eu ouvi muito quando criança. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Irmãos, isso em relação aos filhos não funciona. Os filhos, eles precisam ouvir não somente o som da nossa voz, mas eles precisam ver em nós um testemunho vivo e fiel ao Senhor. Sabe? Um testemunho. Porque é muito fácil falar que precisamos confiar em Deus. Mas os nossos filhos, além de ouvir a nossa palavra, a nossa voz, eles precisam ver em nós a confiança. Confiança nos momentos difíceis, confiança quando não há mantimento, confiança quando falta o alimento, confiança mediante as enfermidades. Eles precisam nos ver orar e dizer: Senhor, nós sabemos que Tu és o Deus que tudo pode e em Ti esperamos. Os nossos testemunhos e exemplos diante dos nossos filhos falam muito mais do que as nossas palavras. Um pai precisa ser exemplo, exemplo de amor, exemplo de coragem, de fidelidade, exemplo de abnegação, exemplo de renúncia, exemplo de humildade, exemplo de confiança em Deus, exemplo de integridade, não só em palavras. Belos discursos podem sim
trazer algum efeito, mas um bom testemunho pode mudar a história de uma família e de toda uma geração. Nós precisamos trazer bons exemplos aos nossos filhos, a ponto deles olharem e testemunharem de nós mesmos. A Bíblia fala que Deus testemunhou acerca de Jó e de sua fidelidade. E nós precisamos ser um bom testemunho, assim como aquele homem foi, assim como Mardoqueu foi. Então, as nossas atitudes falarão muito, se não tudo, ao nosso respeito. E a Bíblia fala que quando essa história de que Mardoqueu estava vestido de panos de saco chega aos ouvidos de Esté, ela na mesma hora busca saber o que aconteceu. Na verdade, ela se comove tanto que ela manda outras vestes para o pai, mas ele as recusa. Lá no capítulo 4, dos versículos 6 e 7. E ele conta tudo para ela com detalhes, que o povo estava sentenciado à morte. E aí ele fala para ela, olha, vá diante do rei, vá diante dele e interceda por nós, interceda pelo seu povo. E a Bíblia nos conta que Esté fala, olha, eu não posso. Todo aquele que entra na presença do rei sem ser convidado é sentenciado à morte, e eu não posso entrar lá se ele não me chamar. Ele manda falar a ela as seguintes palavras. Irmãos, e aqui estão os 2 versículos que mais me chamam a atenção em todo esse livro. Sabe, isso resume a nossa vida, digamos assim, diante de Deus. Capítulo 4, versículos 13 e 14, que diz assim: Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esté: Não imaginas em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de tudo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe para tal tempo como este, chegaste a este reino. Em outras palavras, ele fala, olha, você não se engane não. Se você se calar, Deus vai levantar livramento para o seu povo de outra forma. E você perecerá. Ele fala, quem sabe, minha filha, para este tempo o Senhor te colocou aí dentro. Para essa situação, para trazer através de ti livramento ao povo. E naquele momento ele, como pai, corrige a sua filha. Ele tem atitude e ele traz, chama ela ao entendimento e ao juízo. E ela fala para ele, olha, manda o povo jejuar por mim e orar durante 3 dias, porque eu vou à presença do rei. E a Bíblia conta que ela foi, ela através do chamamento do seu pai, ela vai, Deus toca no coração do rei, o rei se compadece dela, e pergunta o que ela quer, estende o cetro para ela, e ela fala, olha, se para parecer bem ao rei, que o Senhor e o seu servo Amã vá amanhã para um banquete que eu vou preparar. E o rei concorda. No outro dia, o rei vai com Amã ao banquete preparado por Esté, e ele se alegra tanto que ele fala para Esté, olha Esté, pede-me o que você quiser. Que nem que seja metade do meu reino eu te darei. E ela só pede que ele e Amã voltem no outro dia para um segundo banquete. A Bíblia fala que Amã sai muito feliz, muito contente, o rei satisfeito. Mas quando Amã sai, ele dá de cara com quem? Com o corajoso Mardoqueu, que não se curva. E a Bíblia conta que ele se enche de furor de tal forma que quando ele chega em casa, ele relata tudo o que aconteceu. O povo já estava jurado de morte, mas ele ficou tão enfurecido que ele não podia esperar. E aí a mulher dele falou, olha, constrói aí uma forca e enforca ele. Pede para o rei para enforcar ele. O rei se agrada de ti e vai deixar. E aí ele manda construir uma forca. A forca é construída 50 côvados de altura e no outro dia ele vai bem cedinho para falar com o rei. Ele só não esperava que durante esta noite o rei tinha perdido o seu sono. E sem sono pede para trazer o livro das crônicas do rei.
E ele começa a ler, e ele lê exatamente a parte em que Mardoqueu havia livrado da morte, quando ele descobriu a conspiração e revelou a Esté, e o rei foi livre. No outro dia cedo ele pergunta: o que foi feito a este homem? E os seus servos o disseram que nada havia sido feito para recompensar. Bem no momento chega Amã no pátio do rei para pedir a cabeça de Mardoqueu. Só que ele não sabia o que Deus já tinha feito. E aí Mardoqueu, Amã entra para falar com o rei o chama, e o rei pergunta: Amã, o que eu faço ao homem que eu quero exaltar, que o rei quer exaltar? E Amã começa a falar achando que era ele mesmo. E Amã fala que esse homem deve ser vestido com as vestes reais, que ele deve montar no cavalo real, que o mais importante do rei deve andar no reino inteiro, dizendo: assim se faz ao homem que o rei quer exaltar. E aí, irmão, nós vamos ver que o rei manda que Amã faça isso exatamente com quem? Com Mardoqueu. E o rei fala: olha, faça tudo segundo a sua palavra, com Mardoqueu. E aqui o Senhor começa a honrar esse pai humilde, corajoso e exemplar. A Bíblia fala que Amã... Irmãos, eu vejo a cena. Irmãos, eu vejo a cena. O perseguidor Amã. A Bíblia fala que ele pega as vestes reais, o cavalo real, ele veste Mardoqueu. Ele faz com que ele suba no cavalo. Ele pega na guia do cavalo e sai gritando no meio do povo. Assim faz o rei a quem ele quer exaltar. Irmãos, essa parte está lá no capítulo 6, no versículo 10. Só que, depois de todo esse momento de honra, a Bíblia fala que o humilde Mardoqueu novamente se senta à porta do rei. Irmãos, para encurtar a história, neste mesmo dia, Amã chega muito triste em casa e revoltado, e a mulher dele, com a própria boca, falou: se tudo isso te sucedeu, começou a sua queda diante deste homem. E aí o rei manda buscar ele para ir pro segundo dia de banquete. Quando chega lá, o rei se alegra, pede que Esté peça o que ela quiser, e aí Esté revela toda a trama. Esté conta tudo que Amã tinha feito. A Bíblia fala que o rei se enfurece tanto que manda matar Amã e toda a sua família. Ele foi enforcado na própria forca que ele havia feito para Mardoqueu. Irmãos, Deus ali começa a livrar o seu povo. Mardoqueu conhece o rei pessoalmente, conta tudo o que tinha acontecido, e através da vida deste pai, amoroso, cuidadoso, estrategista, corajoso, exemplar e cheio de boas atitudes, o povo é livre. O Senhor suscita livramento ao seu povo. Ali o Senhor entrega a Mardoqueu a casa que era de Amã, o anel que havia dado a Amã, e entrega também o povo e fala: olha, faça como melhor te parecer a esse povo. Como o rei não poderia voltar atrás no seu mandado, o que aconteceu? Amã morto, Mardoqueu mandou editar um novo mandamento ao povo, digamos assim, uma nova lei. E falou: olha, no dia tal, no dia que foi marcado para que um povo judeu fosse aniquilado, o povo agora vai poder se defender da melhor maneira possível. Ele vai poder lutar por si mesmo, ele vai poder lutar pelos seus filhos, pela sua família. E naquele dia, através de Mardoqueu, o Senhor trouxe o direito de defesa do povo. E através da bondade e do poder de Deus houve livramento, porque o Senhor entregou na mão do seu povo todos os seus inimigos. E aí nós chegamos num lindo versículo, aqui no capítulo 10. Olha só Deus testemunhando acerca de Mardoqueu. Capítulo 10, versículo 3, que diz assim: porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus,
e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Irmãos, o Senhor tem buscado em nós esse mesmo espírito de coragem, de força, de amor, de zelo. Se você é um pai, não se sinta sozinho na sua caminhada. Eu sei que muitas vezes a cruz é pesada, mas o Senhor é contigo. É Ele, o Pai Celestial, Abba, Pai. É Ele aquele quem vai te revestir, Pai, hoje, de toda a autoridade, de toda a coragem, do cuidado que você necessita. É Ele quem vai aliviar dos seus ombros o fardo muitas vezes que é sim pesado, porque cuidar de uma casa, cuidar de um lar não é fácil. Eu falo para os meus filhos, eu tenho 2 filhos, André e Eloá, e eu falo para eles, eu falo, olha, tudo que nós temos, tudo que temos, é o Senhor Deus quem nos dá, através do seu Pai. É Ele quem levanta e sustenta o seu Pai todos os dias para sair e batalhar por nós. Nós temos que ter esse sentimento de gratidão, de cuidado, de zelo. Pedir ao Senhor que fortifique os pais todos os dias. Sabe por quê, irmãos? Porque o pai é instituído por Deus, o cabeça do lar. Você, pai, é o cabeça do seu lar. Você é o sacerdote da sua casa. É através do seu testemunho, é através das suas atitudes que o seu lar vai ser edificado. Você é uma peça-chave para o cumprir das promessas de Deus na vida dos seus filhos. E o meu desejo hoje é que o Senhor possa te trazer toda a paz, toda a força, todo entendimento, todo discernimento, toda a sabedoria vinda do alto, para que você possa sim ser como Mardoqueu, um instrumento de livramento e de prosperidade para o seu povo, para a sua casa. Irmãos, vamos valorizar, filhos, valorizem o seu pai. Valorize enquanto você ainda tem. Eu perdi o meu pai quando eu ainda tinha 14 anos de idade. Meu pai morreu em setembro e eu fiz 15 anos em novembro. E eu agradeço ao Senhor pelo pai que eu tive. Meu pai foi um homem falho, como todos nós somos, sabe? Mas eu o amava de verdade. E hoje eu sei a falta que ele me faz. Durante muitos anos, o Dia dos Pais para mim foi um dia de tristes lembranças. Mas hoje o Senhor me concedeu um outro pai. Eu tenho o Eber, que é o meu esposo, pai dos meus filhos. E ele, este homem, tornou o meu Dia dos Pais mais feliz. Então eu agradeço ao Senhor pelo meu esposo, pela minha família, pela minha casa. Que o Senhor possa abençoar você, pai, e te abençoar, filho, independente de tudo, se você é um filho biológico ou se você é um filho adotivo. Se você é um filho adotivo, você tem motivo em dobro para se alegrar, porque alguém escolheu te amar. Você foi amado, você foi escolhido, e isso é motivo de muita alegria. Que o Senhor possa edificar, Pai, a sua família e te dar toda a força e sabedoria necessária para que você, assim como Mardoqueu, possa ser um homem segundo a vontade de Deus. Tá bom? Que Deus os abençoe. Vamos orar nesta manhã? Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, pela vida de todos os pais que me ouvem. Senhor, dá a eles discernimento, força, sabedoria. Senhor, ser com eles seu consolo, o alívio, o refúgio. Senhor, que eles encontrem em Ti um amigo fiel. Que eles possam, Senhor, buscar em Ti toda a sabedoria de que precisam. Que o Senhor renove as forças e o entendimento. Que haja paz em cada lar. Que os pais possam honrar os seus filhos e os seus filhos honrar os seus pais. Que haja obediência e que sejam lares cheios de amor, paz e muita, muita gratidão a Ti, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor os abençoe e os faça muito felizes. Feliz Dia dos Pais a todos.